Como me impressiona que a imprensa esteja tão incomodada com o Cruzeiro. E desta vez sobrou até para o Pedro Lourenço algumas críticas. Isso mesmo que você ouviu. A galera do Troca de Passes da Sport TV conseguiu arrumar um motivo para criticar o Pedro Lourenço. Deve ter procurado, e aí arrumaram, o motivo dele parecer um daqueles gestores raízes que gostam de aparecer. E quem fala isso realmente não conhece o Pedro Lourenço, não sabe como é o Pedro Lourenço no dia a dia do Cruzeiro. E aí até que muitas vezes eu fico assim pensando, já que é pra falar tanto assim do Cruzeiro todo santo dia, arruma um cara de BH, arruma um cara de Minas Gerais, um cruzeirense que tenha realmente conhecimento para falar sobre o Cruzeiro. Porque muitas vezes falam muita bestagem, mas na maior parte ali do assunto a galera elogiou as contratações do Cruzeiro, mas me deixou indignado que eles tenham feito uma crítica ao Pedro Lourenço. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a galera do Troca de Passes falou nesta conversa. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora se liga no que disse a galera do Troca de Passes. Temporada no Mineirão, como disse Mansur, dia de estádio lotado para celebrar um novo time que está nascendo, Mansur. Sim, primeiro assim, o impacto, a imagem ela era muito impactante, né? Porque ela lembrava muito aquelas apresentações de grandes astros que enchem estádio na Europa, apenas para o jogador chegar no campo, fazer uma embaixadinha, saudar a torcida, falar algumas palavras breves. O time que terminou o ano em baixa, que foi derretendo, não conseguiu ir para a Libertadores. Teve a final da Sul-Americana, né, que acabou sendo um desapontamento, a derrota para o Racing. Mas eu acho que sim, a questão das contratações... Aliás, eu sempre me lembro da apresentação do José Boto, diretor do Flamengo, que ele disse... E ele tem a sua razão, que é mais importante que o torcedor tenha uma celebração no fim do ano do que no início. Mas eu acho saudável que se crie esse tipo de ilusão, de esperança. Ainda mais se você pensar na história recente do Cruzeiro, né, de um clube que teve tantas dificuldades recentes e que agora tem a possibilidade de atrair jogadores que causam muita... São grifes, né? O Cruzeiro tem também um mercado que aposta muito em algumas grifes. E não digo grife apenas no sentido pejorativo da coisa. São jogadores que atraem mídia. O Gabriel hoje é um personagem enorme no futebol brasileiro. É isso. Ele é capaz de movimentar isso aí, talvez... Poucos jogadores tenham essa capacidade aqui no Brasil de lotar um estádio numa apresentação simples, como você falou. Se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente não tem como fazer exercício de futurologia. Mas o que eu acho é que clube grande precisa de ídolo. Olha a imagem. Clube grande precisa de ídolo. E o Gabriel é um ídolo do futebol brasileiro. Olha como ele fez, você já viu as crianças, os torcedores fazendo o gesto dele, né, imitando o gesto dele quando ele faz o gol. Eu acho que para início de conversa, para início de temporada, mexe muito com o torcedor, com a autoestima, que eu acho que é muito importante. O torcedor de time grande precisa ter autoestima elevada e contratações desse tipo fazem isso, né? Foi numa seleção, dia da final da Copa do Brasil, direto de Belo Horizonte, era na MRV, que o Eric falou, 99% Gabigol está fora do Flamengo e o resto foi história. Hoje esse capítulo, essa história foi contada... com começo, meio e fim, ele se apresentou ao Cruzeiro. E se confirma que ele é a contratação, você pode debater qual é a principal contratação tecnicamente. Em termos de barulho, não tem nenhuma dúvida. Também acho. Né? A mais impactante. A mais impactante, a mais ruidosa é a Gabigol no Cruzeiro. Você tem o Paulinho no Palmeiras, o Oscar no São Paulo, que são contratações igualmente importantes, com jogadores pesados. Mas é pela natureza do personagem. Mas é isso. E o Gabriel construiu nos últimos... O próprio Dudu, um jogador gigante. Sim, claro. O Gabigol é o barulho da janela. O barulho, O que o Pedrinho falou em uma entrevista, Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, é fato, assim. O símbolo da era recente de conquista do Palmeiras, você pensando no rosto mais marcante quando a história for contada daqui a 10 anos, é o Dudu. O Corinthians, que teve um momento de muito domínio, de muitas conquistas no futebol brasileiro. O nome mais lembrado de uma era no Corinthians é o Cássio. E o Gabigol é o rosto que
muitas gerações vão lembrar da segunda maior era de conquistas da história do Flamengo. Os 3 estão no Cruzeiro hoje. Tem uma cereja no bolo, né, Mansur? A própria rivalidade individual que o Gabriel criou com a torcida do Atlético Mineiro, né? Aquela coisa do jogo do inferno, final agora da Copa do Brasil, e aí ele já vai para o Cruzeiro, que é o grande rival do Atlético. Então isso tudo mexe com o imaginário do torcedor. Só acrescento que esses nomes muito grandes, eles chegam ao Cruzeiro vindo de um período de baixa, né? Fagner reserva no Corinthians, Dudu reserva no Palmeiras, Cássio estava no banco do Corinthians, Gabigol termina o ano em alta, mas o 24 dele é muito abaixo, Eduardo, reserva do Botafogo. Isso. Assim, aí a gente passa do lado da esperança, da empolgação, de tudo de legal que tem o evento, isso é um fato, para algumas ponderações, né, que precisam ser feitas, assim. Poucos desses jogadores, nenhum deles chega após a melhor das suas temporadas ou o melhor dos seus momentos de carreira. Isso é um fato. É porque se eles tivessem grandes momentos nos seus clubes, talvez eles não nem tivessem saído. Tem também um lado que, assim, o Cruzeiro é uma SAF. Impactante ver esses caras com a camisa do Cruzeiro, porque é isso, eles fizeram muita história nos clubes anteriores. Isso. E tem assim, um fator que o Cruzeiro cada SAF do futebol brasileiro ela tem uma característica muito diferente até agora, né? O Cruzeiro, a partir da venda do Ronaldo para o Pedrinho, ele vira uma SAF que tem muito a cara do clube associativo tradicional. O Pedrinho ele é a imagem do dirigente voluntário tradicional do futebol brasileiro, só que com a diferença que hoje o dinheiro é dele, né? Não mais como um mecenas, mas como um mantenedor da empresa que pertence a ele. Aí entra um aspecto que eu achei menos legal da festa hoje. Para mim foi um evento extremamente personalista, em que um personagem fez questão de se colocar ali no centro junto aos jogadores e dizer: eu dei esse presente, eu estou orgulhoso de dar esse presente ao Cruzeiro, eu disse que ia parar BH e estou parando, fez questão de sair do túnel de mãos dadas com o Gabriel como se estivesse oferecendo ao público, o que é muito a marca do dirigente tradicional brasileiro. Do mecenas, né? Do antigo mecenas. Do mantenedor, do provedor da instituição. E dá um pouco o que dá um pouco o tom do que é a natureza do projeto. Isso não significa, não tem nada fora da regra. O Brasil não tem fair play financeiro, não tem limitação de quanto dinheiro o dono, o dirigente pode colocar no clube, não tem nada ilegal sendo feito. Só que é nosso papel também mostrar ao torcedor que a natureza do projeto ela é diferente. Por exemplo, se você olha para o outro grande clube agressivo do mercado no momento, que é o Palmeiras. O Palmeiras cresceu organicamente, ampliou suas receitas, se saneou e se capitalizou para fazer as contratações que está fazendo com as suas receitas. O Cruzeiro não é o caso de um clube que tenha se estruturado, reduzido de maneira tão importante assim o seu endividamento, que ainda é alto, e ampliado as suas receitas de maneira... O Cruzeiro não está sequer na metade de cima da tabela das receitas do futebol brasileiro. Ele, com as suas receitas, ele não sustenta esse tipo de contratação. Quem sustenta é um dono. Um dono que está colocando dinheiro. Qual é a diferença? É que é muito mais estável um projeto que cresce com as suas receitas orgânicas do que um projeto que depende de uma pessoa. Quando você depende de uma pessoa, ninguém está imaginando o pior para ninguém, mas qualquer coisa de ruim que ocorra nos negócios do Pedrinho fora do futebol, ou questão de achar que a brincadeira começa a ficar cara, a bola não entra, alguma desilusão esportiva, qualquer coisa, o clube é dependente do dinheiro injetado por um homem, por uma pessoa. E os contratos estarão vinculados à instituição Cruzeiro, que será responsável por cobrir esses contratos. É uma ponderação sobre a natureza do projeto. É ilegal? Não é ilegal, mas são situações bastante diferentes, de formas diferentes de conduzir os processos. Falando tecnicamente, Rizek, o que eu soube é que o Fernando Diniz ficou muito satisfeito, principalmente com as chegadas do Gabriel e do Dudu. Ele enxerga nos dois jogadores um poder de decisão muito grande. E, assim, até fazendo uma referência ao Cano no Fluminense, que durante a campanha da Libertadores foi absolutamente decisivo e era o jogador que fazia o gol com um toque. A gente até lembrava isso, brincava isso ao longo da campanha vitoriosa do Fluminense na Libertadores. E que ele ficou muito satisfeito com a chegada desses dois jogadores, principalmente por conta desse poder de decisão, tanto do Dudu quanto do Gabriel.
E eu não consegui ainda desenhar, até porque a janela está aberta para o Cruzeiro, fala assim Fabrício Bruno. Já foi feita uma proposta recusada pelo Flamengo. Foi feita uma segunda proposta, né? Uma segunda proposta. Os companheiros divulgaram uma proposta maior. Então, assim, ainda, a janela está ainda aberta no Cruzeiro, mas você já consegue desenhar um esboço de time? Você imagina? Esse time nem treinou ainda, você imagina um esboço? Vocês imaginam um esboço no papel? Sim, eu acho difícil que o Dudu não seja titular, que pelo menos para início de conversa, né? O Gabriel não seja titular. O Caio Jorge não seria, né? Não, a gente tentou fazer esse exercício. Matheus Pereira vai seguir titular, o Matheus Henrique no meio-campo. A gente tentou fazer esse exercício troca no meio da semana. O Wagner eu acho que vem para. Não barra o William ainda. Acho que não. O Marlon na lateral esquerda. Isso. O Fabrício, se eventualmente for contratado, ganha uma vaga entre os titulares. O Vidalba foi. Teve o contrato prolongado. Compra definitiva. Chegada de mais Wallace, um zagueiro canhoto, né, do Vélez, Gomes. Vai brigar por posição Wallace também no meio. A nosso esboço a gente imaginou assim. Time, né? Sem dúvida. A gente imaginou um Cruzeiro muito. Assim, foi um exercício, né? Evidente que é o campo que vai dizer, e o exercício talvez valha de muito pouco. A gente imaginou com 2 volantes ali. E aí você tem uma quantidade, você tem Lucas Romero, você tem Matheus Henrique, você tem Wallace, você tem Lucas Silva, Lucas Romero, você tem, enfim, uma quantidade de jogadores importantes. A gente imaginou 2 homens à frente da defesa, uma linha de 4, William e Marlon, 2 zagueiros, já vai depender do fechamento da janela. Pensou no Matheus Pereira partindo de um lado, Dudu partindo do outro, porque imaginando que eles não vão ser pontas, porque o Diniz costuma concentrar esses jogadores, fazer um dos jogadores de lado atravessar o campo. Pode fazer o que fez o Ganso no Fluminense, por exemplo, ou isso, como um meia central, mas a gente imaginou ele partindo de um lado do outro para ter o modelo que em tese mais convém ao Gabriel, que é ter uma dupla, ele e o Caio Jorge podendo se completar por dentro, Matheus e Dudu, um deles atravessando o campo para juntar e fazer aquelas Caio Jorge nos seus 11. Isso. E fazer essas combinações curtas que são características do Diniz. É algo que passa pela cabeça. Agora, está na minha cabeça. Enfim, do Diniz pode estar algo totalmente diferente. Outra coisa que está na nossa cabeça é assim, o Cruzeiro não vai jogar Libertadores, muito ruim. Mas não jogar o Mundial pode ser uma vantagem. Pode não, seguramente é uma vantagem para alguns clubes brasileiros. No calendário? Pensando em competições nacionais. Todo mundo quer jogar o Mundial de Clubes, evidentemente. Mas pensando na dificuldade que é você sair lá para os Estados Unidos, jogar um Mundial de Clubes, os times que não vão têm uma vantagem aqui nos nossos. Você vai ter uma pausa de meio de ano, em que você pode fazer ajustes de treinamento, você pode. Aliás, é algo que a janela vai estar aberta também durante o Mundial, né? Vai, né? E se a fase ajuda, então, aí o avião voa em céu de brigadeiro, voa o Cruzeiro, né? Assim, brincando com o nome do time. É isso, ele é muito bom nisso. Eu acho que vai bem, sabia? Meu palpite é que vai dar certo. Eu acho que ele precisava respirar novos ares também. Eu acho que para ele vai ser interessante essa mudança. Ele vai se sentir desafiado de novo. E todo cara de alto nível, quando se sente desafiado e tem coisa para dar, responde bem. Eu acho que a saída dele do Flamengo, de alguma forma, poderia ter sido mais bem construída, mais bem costurada. Até o Zico falou sobre isso, né, no jogo dele, no Jogo das Estrelas, eu concordo. Mas eu acho que agora ele próprio, Gabriel, virou a página e eu acho que vai dar certo em BH, assim, por conta disso. Assim, eu acho que ele é um cara grande, um cara com valor na história do futebol brasileiro, no Flamengo, e que vai se sentir desafiado, vai ser cobrado. Ele sai da zona de conforto dele no Flamengo, porque ele sabe que vai ser cobrado lá para uma nova torcida, para uma imprensa que também está acompanhando o Cruzeiro, e ele gosta desse tipo de desafios, assim, né? As grandes temporadas do Gabriel no Brasil tiveram um pouco disso que o Eric falou, porque ele retorna ao Santos em 18 como jogador, olhado por muita gente como jogador que não tinha conseguido ter na Europa o sucesso que se imaginava, e de fato não teve, é uma passagem apagada em 2 clubes. E aí ele tem um ano de Santos que já é de muito alto nível, né? Que ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. 2019, o primeiro ano do Flamengo, é um ano ainda de empréstimo, em que o Flamengo precisa, ao final, exercer ou não a compra do Gabriel. Não preciso contar aqui o que aconteceu em 2019. Aí ele faz um contrato grande, 5 anos. O primeiro ano, o segundo ano de alto nível, e a sensação é que quando a coisa vai se estabilizando, o nível dele foi, junto com outros tantos fatores que podem cercar a vida de um profissional, mas o nível dele foi baixando. As 2 últimas temporadas, com várias questões que foram atropelando as coisas, mas as 2 últimas temporadas são muito abaixo do que o Gabriel produziu antes. Agora pode ser o tal novo desafio para tentar mobilizar ele de novo.
Claramente se preparou para a entrevista de hoje, para falar coisas... Saber onde ele está pisando. Exatamente, claramente. A gente falou agora do... Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença. E peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!